Você já se perguntou se o brilho ofuscante dos palcos pode, na verdade, cegar a alma? E se a vaidade, tão avidamente aplaudida em vida, se transformasse em um fardo insuportável após o último suspiro? A carta que você está prestes a desvendar é a confissão crua e impactante de um ator consagrado. Um ícone cujo nome ecoava pelos teatros, mas que, no umbral, foi forçado a encarar as sombras gélidas da própria vaidade e do orgulho artístico. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Antes de irmos para a psicografia do ator Raul Cortez, quero fazer um pedido especial. Se você está passando por dificuldades, principalmente com dívidas ou qualquer sofrimento, deixe o seu nome nos comentários. Na próxima sexta-feira, realizaremos um círculo de oração e intercederemos pela sua vida, pedindo força, luz e vitória para o seu caminho. Agora, com muita fé e respeito, vamos à psicografia. Não houve cortinas se fechando, não houve a tempestade de aplausos que sempre pontuou o fim de minhas atuações. Apenas um silêncio sepulcral denso foi meu primeiro companheiro quando meu corpo mortal sucumbiu. Por um tempo que me pareceu uma eternidade, sequer consegui compreender a magnitude do que havia acontecido. Sentia uma leveza estranha no corpo, como se fosse um invólucro vazio, mas a minha mente estava pesada, turva, um emaranhado de ecos e memórias. As imagens vívidas de minha trajetória artística, cada papel, cada reverência, cada triunfo, desfilavam diante de mim como cenas projetadas em um teatro escuro e silencioso, um espetáculo fantasmagórico onde eu era o único espectador. Eu estendia as mãos desesperado, procurando a luz, mas tudo ao meu redor era sombra, uma névoa espessa que me envolvia e ecos distantes que pareciam zombar de minha existência. Era como se estivesse preso em um camarim esquecido, empoeirado, onde apenas meus pensamentos se faziam presentes, incansáveis, exigentes, torturantes. A vaidade, essa companheira traiçoeira que eu cultivei com tanto afinco durante toda a vida, não se desfez com o sopro da morte. Pelo contrário, ela se agarrou a mim, acompanhando-me como um figurino apertado, sufocante, que já não fazia sentido algum, mas ao qual eu, em minha cegueira espiritual, insistia em me apegar. O orgulho desmedido pela minha carreira, os elogios que me embriagavam, os personagens complexos que dei vida, tudo isso girava em minha mente em um espetáculo sem fim, um ciclo vicioso de autoanulação. Eu não percebia ainda o quão irremediavelmente preso estava ao personagem que eu mesmo havia criado, de Raul Cortez, o grande ator. Não havia anjos de asas brancas, nem luzes suaves e acolhedoras. Havia um vazio abissal, uma solidão tão profunda que nem mesmo os aplausos retumbantes do passado conseguiam preencher. Eu havia desencarnado, mas demoraria uma eternidade para realmente despertar. Durante longos, dolorosos anos, acreditei piamente que minha entrega à arte era um ato nobre, quase sagrado, e de certa forma, em sua essência mais pura, era. Mas no umbral, despojado dos holofotes e dos cenários grandiosos, fui obrigado a encarar a verdade nua e crua dos bastidores da minha própria alma. Compreendi, com uma dor lancinante que rasgava meu ser, que muitas vezes usei o palco não para iluminar consciências, não para tocar corações com a beleza da mensagem, mas sim para alimentar um ego insaciável. Eu me orgulhava de ser aplaudido, de ser reconhecido, de ter a atenção de milhares de olhos fixos em mim. A arte, que deveria ser um serviço de amor e elevação, eu a converti em um pedestal de adoração pessoal. As máscaras dos personagens que interpretei, com suas complexidades e nuances, serviram por muito tempo para esconder as fragilidades mais profundas da minha alma, as inseguranças que eu não tinha coragem de expor, nem mesmo para mim. Lembro-me de momentos em que, ao ser elogiado, sentia uma vaidade tão intensa, tão embriagante, que era como se o amor do público pudesse preencher os vazios existenciais que eu, covardemente, evitava olhar. No plano espiritual, essas sensações retornaram com uma força avassaladora, ampliadas, distorcidas. Eu ouvia vozes internas, sussurros perturbadores que questionavam sem cessar: por que você buscava tanto ser amado pelos outros se não se amava o suficiente? E então, em meio à névoa de tormento, a verdade começou a clarear, como um raio de luz rompendo as nuvens mais densas.
O orgulho não é apenas um excesso de si, uma arrogância desmedida. É muitas vezes a defesa desesperada de quem tem um medo paralisante de não ser suficiente, de não ser digno de amor. Não falo isso com vergonha, meus amigos, mas com uma humildade que jamais imaginei possuir. Falo com a voz embargada de quem hoje sabe, com cada fibra do meu ser, que a verdadeira grandeza não reside na glória efêmera da fama, nos aplausos que se dissipam no ar, mas na coragem indomável de se despir dela, de se revelar por inteiro. Foi quando me permiti chorar profundamente, um choro que brotava da alma e lavava anos de máscaras e pretensão, que as trevas que me envolviam começaram, enfim, a se dissipar. Eu não chorei pela morte do corpo físico, um evento que agora me parecia insignificante diante da revelação. Chorei por finalmente enxergar, com uma clareza dolorosa e libertadora, o quanto eu me escondia atrás do brilho superficial, o quanto eu havia me perdido em um labirinto de auto-engano. Nesse momento de vulnerabilidade extrema, uma presença suave, etérea, mas incrivelmente real se aproximou. Não era alguém famoso. Não era um espírito de grande autoridade. Não era nenhum dos luminares que eu esperava encontrar. Era um ser de luz, simples e sereno, com um olhar que transmitia uma paz infinita. Ele estendeu a mão para mim, e sua voz, um bálsamo para minha alma ferida, disse: "Você já atuou bastante para o mundo, meu irmão. Agora é a hora de ser verdadeiro para sua própria alma." Fui levado, então, a um lugar que só posso descrever como um espaço de cura, um refúgio da alma. Nada ali lembrava os palcos grandiosos, os camarins luxuosos ou os cenários suntuosos que eu conhecera em vida. Havia um silêncio profundo, mas não o silêncio atormentado do umbral. Era um silêncio acolhedor, que convidava à introspecção e à paz. Havia acolhimento em cada gesto, em cada vibração do ambiente. E, acima de tudo, havia trabalho. E foi nesse novo ambiente, nessa nova dimensão de existência, que reencontrei o verdadeiro sentido da arte. A arte de servir, a arte de amar. Hoje, dedico cada fibra do meu ser ao amparo de irmãos que, assim como eu, se perderam no fascínio hipnótico da imagem, da projeção externa. Dou palestras no plano espiritual, compartilhando minhas experiências e as lições amargas que aprendi. Auxilio artistas recém-desencarnados, guiando-os através dos primeiros estágios do despertar espiritual, e trabalho com grupos de elevação emocional, ajudando-os a desatar os nós da vaidade e do orgulho. Descobri que o verdadeiro teatro da vida, o palco onde as atuações mais significativas acontecem, não se desenrola diante das câmeras ou dos holofotes, mas nas escolhas silenciosas que fazemos todos os dias, nos gestos de amor e humildade que moldam nossa verdadeira essência. A você que me ouve, deixe o meu apelo fraterno. Um clamor vindo do abismo e da luz. Não espere a morte para reconhecer o que realmente tem valor, o que realmente importa. A vaidade é uma peça curta, um ato efêmero que se desfaz em pó. O amor, a humildade e o serviço ao próximo, esses sim são eternos, as verdadeiras joias da alma. Raul Cortez. Fim da psicografia. A carta de Raul Cortez é um testemunho de que nenhum aplauso vale mais do que a paz inabalável da consciência. Por trás da fama e da arte, havia um espírito em busca desesperada de amor e aceitação, como tantos de nós que ainda trilhamos os caminhos da terra. As lições deixadas por mim são claras, um farol na escuridão. A vaidade é um véu traiçoeiro que cega a alma para a verdadeira beleza da existência. O orgulho desmedido é o veneno que alimenta a solidão espiritual. A verdadeira arte é aquela que eleva, que consola, que transforma corações e mentes, que possamos todos nós refletir profundamente sobre as máscaras que ainda usamos, as ilusões que ainda cultivamos e ter a coragem de retirá-las enquanto há tempo, enquanto a vida nos oferece a oportunidade de redenção. Deixe seu nome nos comentários para que possamos incluí-lo em nossas preces e irradiações de luz. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente o que sentiu com esse relato que desvenda as profundezas da alma e compartilhe este vídeo com alguém que precisa desesperadamente dessas palavras de luz e esperança. Afinal, e se eu te dissesse que há um último detalhe, um segredo perturbador sobre a vaidade no plano espiritual que quase ninguém conhece? Clique no próximo vídeo para descobrir, se tiver coragem.
Fala aí. Quem foram os atores mais mala que você teve e os mais maneiros que você teve? Porque tem uns mala, né, bicho? Tem uns caras que você fala assim, porra, pô, o público é maravilhoso, mas vai trabalhar com ele, né, meu irmão? Aquele cara mala, né, meu irmão? Olha, E tem os mais divertidos também, que você fala, porra. diplomática, eu tive sorte, tive mesmo. Eu peguei elencos maravilhosos. E teve um ator que todo mundo sabe que houve muito problema, porque dava problema com todo mundo, que era o Raul Cortez, que era uma pessoa muito difícil. Raul era uma pessoa famoso. difícil. Teve treta com ele. Famoso. Mas também acho que na época eu tinha 32 anos. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, não haveria os problemas que tiveram, porque hoje eu acho que eu relevaria. Tu tretou com ele geral, né, bicho? O Raul era muito difícil em teatro, em televisão não. Ele era uma pessoa muito agradável, muito sociável, ele era muito querido, um cara muito bem avaliado, né, pelos seus pares e pelo público de uma forma geral, mas em teatro ele tinha uma coisa que ninguém entendia muito bem. Mas o que aconteceu com vocês dois? O que aconteceu com vocês dois? É que nós assim? fazíamos dois papéis muito complicados. Eu fazia o Mozart, o Amadeus, ele fazia o Salieri, que, segundo a peça, era o cara que envenenava o Mozart e o Mozart morria. Então havia uma competição em cena. E o Raul aprontava muitas coisas esquisitas, que agora também fica... Já morreu, não dá nem para se defender. Mas houve problemas graves, sérios, e eu levava para o lado pessoal, sim. Eu também era muito marrentinho, eu era muito marrento. E eu não queria ser uma vítima do Raul, porque todo mundo dizia, ei, você vai ser outra vítima do Raul, porque ele já fez isso não sei com quem. E, de repente, eu falei, não vou ser vítima. Então, eu revidava. Nesse revidar, a cortina às vezes fechava e a gente ia embora. É mesmo? É nesse nível? Nesse nível. Que é isso, bicho? Tipo, rádio, No meio da peça? É mesmo, é? De falar qual é a tua. É horrível, né? Quando a gente pega pessoas assim, né? Mas de resto, acho que foi tudo bem. Eu peguei elencos muito legais.